galera, seja bem-vindo a mais um É do Jogo, este podcast que fala muito sobre saúde, nutrição, treinamento, longevidade, vida boa, que te traz prosperidade, alegria, viver com a família, viver feliz e fala sobre outras coisas também, porque na verdade a gente é meio fofoqueiro aqui, o que a gente gosta é de trocar boas ideias com pessoas que sabem do que estão falando. Deixa eu me apresentar, faz tempo que tu não me vê por aqui sentado aqui, ó. Tu sabe, tu sai e a galera vai tomando conta, vão pegando o teu espaço. Faz uns 3, 4 episódios que tu não me vê, eu sou o Victor Abs e há mais ou menos... Eu tô perdendo esses cálculos. Um ano e meio. Um ano e meio eu decidi que chegaria aos 40 anos de idade na minha melhor versão 360 falando. Eu tava gordinho, sarcopênico, iniciei o processo de emagrecimento, botei massa muscular, emagreci de novo. Nesse meio do caminho eu me lesionei, muita coisa aconteceu. Tu quer saber da história completa? Volta lá nos episódios anteriores que tem muita coisa boa aí pra tu escutar que tu pode levar pra ti, pra tua vida, né? Se espelhar. Algumas coisas eu não me espelharia em mim. Mas assim, ó, no geral vale a pena, tá, tchê? E eu queria... Hoje nós estamos, né? Nós temos parceiro novo aí, Doc, sabia? Tô ligado. Clínica Fortes, os caras estão cuidando da fisioterapia aqui do velho, botando o ombrinho de volta a funcionar. Se tu não sabe dessa história aí, capsulite, síndrome de personagem do Nananana Turner lá, dá uma olhadinha nesses episódios que tu vai ver, tô fazendo fisioterapia com os caras, liberação miofacial, entre uma série de coisas, tu sai lá com dor, entra lá com dor e sai sem dor, fala com esses caras, chama eles aí no Instagram, no WhatsApp, que eu tenho certeza. E assim, né, não tem como o cara ir pra vida, treinar pesado, praticar esporte e não conhecer um lugar desses pra cuidar do cara. Não tem como, porque assim, volta e meia, assim, dá aquela fisgada, já endurece, já um ladinho, já não solta, é só indo nos especialistas desses aí pra tu seguir a vida normal. Hoje o nosso Nutri Renan Almeida não veio, não pôde vir, um abraço pra ele, mas o Doc Sobreiro tá aqui com a gente. Doc, seja bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer essa animação, essa empolgação toda de te ver aqui com toda essa energia. E vamos lá para mais um episódio, que esse episódio vai ser, como sempre, né, um episódio fantástico. Hoje eu gosto de que alguns convidados sempre tem uma historinha, né, eu tenho que contar a história do nosso de hoje. Mas vamos lá, vamos primeiro apresentar o homem aí, tá? Emerson Farias. O Emerson, ele tem 27 anos, é formado em Educação Física pela PUC, aqui onde estamos, e possui pós-graduação e treinamento em Biomecânica. Ele atua como personal trainer e fundador da EF Team, consultoria online e presencial também, né? Especializado em treinamento para mulheres. E eu vi alguma coisa também que agora ele também está atendendo homens, que buscam evolução estética com saúde. Ele tem uma abordagem baseada em ciência e individualidade, e o Emerson tem se destacado aí por ajudar as minas a conquistarem resultados consistentes através de treinos inteligentes e personalizados. Cara, quem acompanha o perfil do Emerson no Instagram é sinistro, cara. Todos os dias ele posta a evolução das minas. Cara, é bizarro, assim, em muito pouco tempo. É muito legal. E assim, ele tem uma pegada, e a gente vai para essas perguntas depois, que ele sempre fica tipo, eu vou ajustar a tua postura em 15 dias. Tá? Tipo assim, por que a preocupação com a postura? Eu sou um cara totalmente despreocupado com postura, mas o Emerson, ele busca isso. Meu irmão, Sargento Farias, bem-vindo ao podcast É do Jogo. Primeiramente, agradecer vocês aí ao convite. Acredito que vai ser bem legal esse episódio, a gente vai trocar bastante conhecimento aqui hoje. Cara, deixa então eu contar uma história. Nesse processo de transformação, Doc, quem tá em casa aí, teve o Doc, né, que Dr. Pierre, que me disse lá que se eu chegasse nos 70 anos de idade, né, eu não limpraria meu próprio bumbum, e foi onde eu decidi começar. Passou uma semana do que ele me disse isso, era domingo. No domingo eu tomei um trago federal, aquela despedidinha leve. Na segunda-feira de manhã eu me matriculei na academia da PUC. E quem me atendeu foi o Sargento Farias.
Sargento Farias fez ali minha anamnese e tal, e eu contando a história triste, e tava triste mesmo, uma barba meio desenganhada, meio gordinho, inchadinho, assim, o olhinho mais inchado também já. Contei pra ele toda a história, e ele falou, pois é, não, mas vai dar tudo certo, vamos lá, vamos fazer, o negócio é persistir e tal. Aí ele fez meio preocupado. Eu tava meio velho e tal. Aí ele fez uma anamnese, assim, deu, sei lá, seus 22, 23% de gordura, e ele, assim, muito parceiro e otimista, ele olhou pra mim e falou, cara, eu jurei que tava pior. Só que a gente vai virar esse jogo. E ali começou, e esse cara cuidou aí dos meus treinos, criava os treinos, logo ele chegava e, cara, vamos, agora tu já tá treinando, vamos botar aqui um treino diferente, vou puxar mais pro treino parecido com o meu. Foi bem legal, cara. Antes da gente começar, conta um pouquinho aí da tua história, porque por que tu foi convidado, né, pra participar aqui? Conta um pouco da tua história profissional aí. Então, como tu já falou, eu tenho toda a minha graduação aqui na PUC, tanto parte de graduação e pós-graduação também. E sou professor aqui na Academia da PUC, onde eu tive o meu primeiro contato com o Vitor. E essa história aí foi bem legal, onde ele começou muito ansioso, né, que a gente estava falando anteriormente aqui, querendo treinar 7 vezes na semana, manhã, tarde e noite. E aí a gente começou num processo bem legal, estruturando, né, não só a parte de treinamento, mas também de postura, para que ele conseguisse performar melhor, e não só visando estética, mas saúde também, né? E acredito que seja mais nessa ideia aí. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta então, Farias. Eu me lembro que na época a gente conversava sobre, de repente, a gente ter um treinamento mais especializado e tal, mas a EF Team era bem focada em mulheres. Por que essa decisão, tá ligado? Por que a escolha por focar no público feminino? O que te encantou e o que fez mudar a tua trajetória profissional se dedicando para esse público? Então, daí eu conto um pouquinho da minha história, né? Quando eu era ainda estagiário, eu sempre fui um professor de dar bastante aula de ginástica. E o público da aula de ginástica é bastante feminino, não tão masculino. E dentro dessa época, que foi bem a minha graduação, a gente teve a pandemia, né? E muitas mulheres, na época, quiseram ainda ter o meu acompanhamento através de treinamento online. E é aí que surgiu a EF Team, né? Voltado a um público de treinamento no momento em casa, né? Mas com um público-alvo sempre mulheres, por ser o público que me procurou naquele momento, né? E aí, automaticamente, eu já fui me especializando nessa área de treinamento feminino, e depois, tendo um pouquinho mais de conhecimento teórico e prático, acabou sendo nesse nicho, né, que eu me encontro hoje. E, tipo assim, quais são as diferenças principais do cara trabalhar com o público feminino para isso, né? Para ganho de massa, ajuste de postura, saúde através do treinamento? Quais são as principais diferenças, assim? A principal diferença, eu acredito, são as oscilações hormonais, né? Porque a gente não pode cobrar de uma mulher que ela tenha o mesmo desenvolvimento, a mesma carga durante o mês todo. Ali, obviamente, tem algumas que conseguem, mas principalmente quando elas estão com um fluxo um pouquinho mais intenso, é quase impossível elas manter o treinamento, e o ajuste ele vai ter que vir nesse momento, né? Porque é muito difícil a gente cobrar de uma mulher que ela tenha o mesmo desempenho numa semana pós-ciclo menstrual e uma semana que ela está no ciclo menstrual, que está perdendo sangue ali, e está numa situação, digamos assim, mais desfavorável à produção de força. Entendi. E tem alguma coisa que posso fazer nesse sentido, Doc? Eu vejo que tu tem feito umas publicações falando sobre essa questão hormonal feminina, né? Então, isso aí é uma questão que realmente influencia de uma forma muito grande, né, o rendimento, né, durante o período, né, naquele de ciclo menstrual, as oscilações hormonais, picos de estradiol, oscilações de progesterona, enfim, todas essas oscilações hormonais, elas se refletem no metabolismo, né? Então a mulher ela vai ter durante alguns períodos, além de todas as alterações psicológicas envolvidas, né, ela vai ter que influem com certeza. E dentro das alterações, eu sempre dou um exemplo assim, ó, dentro das alterações fisiológicas menstruais, uma coisa muito prática. Pensa numa mulher, como ela vai se sentir confortável
com uma roupa, uma legging, uma coisa justa, muitas vezes com um absorvente íntimo, fazer um agachamento livre. Ela não vai se sentir confortável para isso. Também ainda tem essas questões, né? E tem as questões anabólicas mesmo, né? As oscilações hormonais vão interferir, aquele período ali que a mulher vai ter uma menos força, vai ter menos rendimento físico, né? Vai interferir em tudo isso. Realmente é um desafio. E outra coisa que interfere bastante também, que são questões psíquicas, que aí a mulher acha que não, vou comer um doce porque eu tô nesse período, o sono acaba não sendo o mesmo. Então ela acaba mudando a rotina sem perceber e acaba afetando não só a parte hormonal ali, mas também a parte que vai ter diretamente no desempenho dela ali, que é a questão do sono, questão da alimentação, que são fundamental também para ela conseguir fazer um treino intenso, digamos assim. E Farias, tipo assim, certo que não é só técnica de treino, né, cara? Tu teve que desenvolver uma habilidade psicológica de aprender a lidar com isso, lidar com esse tipo de diferença, alterações no perfil psicológico ali, e também começar a perceber do tipo assim, olhar e saber... Nós estamos comendo um docinho a mais aí, né? Nós estamos se permitindo, né? Como é que é isso, cara? Eu acredito que ao longo do tempo tu já vai conhecendo cada pessoa, né? Quando você vai trabalhando com ela e tu entende que as pessoas ali, tem algumas que vão seguir a dieta, não importa o que age, e tem pessoas que estão mais por saúde e tu entende que vai comer um docinho, vai muito pelo Instagram, que a gente acaba acompanhando bastante, a gente vê ali tudo que o pessoal olha e pensa, caralho! acaba saindo do que além de sair ainda tem que postar, né? Senão não tem graça. Senão não dá. É igual a questão do treino, né? Se não postar, não cresce. Se eu treinar, não cresce. Postar, né? Cara, quem te acompanha sabe, quem não te acompanha vai ficar sabendo agora. Tu é um cara que prega bastante essa teoria e a lei do cuidado com a postura, assim, do ajuste da postura, né? Cara, por que isso é tão determinante, tipo, pra estética e pra saúde? E tu fala isso no público feminino, mas isso também se reflete no masculino? Exatamente, se reflete nos dois públicos, né? Porque quando a gente fala de desvios posturais, a gente tem dois tipos de desvio postural, que é o desvio estrutural e o desvio funcional, né? O desvio estrutural é aquele que tu nasce com ele não vai interferir no teu desenvolvimento muscular, né? Então é muito normal a gente ver, principalmente homens, daqui a pouco uma escoliose ali, mas ele tem uma linha de cintura boa, ele tem uma expansão dorsal muito boa, e isso acaba não interferindo, né? Já o desvio postural funcional é aquele que é adquirido ao longo do tempo, devido à postura, devido à fraqueza muscular, né? E acaba acontecendo devido a alguns desequilíbrios musculares, onde algumas musculaturas elas ficam mais encurtadas ou fracas, né? Gerando esses desvios. E é esses desequilíbrios musculares que acabam afetando totalmente o desenvolvimento muscular. Porque a longo prazo a gente tem a tendência de ter uma inativação muscular, ou seja, por mais que tu dê estímulo, aquela musculatura ela não responde da forma adequada, né? Então a gente cuida dessa parte mais postural para que a gente consiga primeiramente a consciência corporal de ativar a musculatura da forma correta ali e ter um físico favorável a isso, porque depois que a gente tem uma postura ideal ali, a gente consegue o ativamento da musculatura e desenvolver ela de forma mais estética depois. Viu, Doc? Não é só estética. O cara ajusta essa parte da musculatura para... Mas sem dúvida, até porque isso que o Emerson está falando é de extrema importância, porque, querendo ou não, esses desajustes, seja de qual for a origem, são eles que são os principais causadores, né, precipitador de lesão, né? Exatamente. De o quê? De lesão. De lesão. Tu fica mais suscetível à lesão se não corrige isso. Então não é só sobre estética, não é só sobre anatomicamente ficar bonitinho, é sobre ficar funcional. Exatamente. Tu tem graças ao teu trabalho, graças a Deus, tu tem um grupo grande que te procura e que tu atende, inclusive, seguidamente tu já posta que tá com o grupo lotado. Ou seja, significa que tu trabalha com um grupo grande de mulheres e essa experiência ela vem. A minha pergunta é, o que as minas normalmente imaginam que, tá ligado, que precisa ser feito para mudar o corpo,
quando chegam pra trocar uma ideia contigo e começar, e o que realmente deve ser feito, tá ligado? O que é na mente delas e tu diz, não, peraí, vamos por aqui que... Acredito que não só mulheres, mas homens, né, tem a tendência que treinar mais é melhor, mas na verdade não. Nem largar essa. Tocou na ferida! Isso aí já estava previsto. Porque, como eu sempre falo para todos os alunos que eu tenho, não é o quanto de estímulo tu dá para aquela musculatura, mas sim o quanto ela recebe. E outra questão importante também é como você se recupera do estímulo que você dá, né? E muitas pessoas acabam achando que eu treinar mais, eu vou estar melhorando a cada dia. Mas se tu não descansar, né, tu não recuperar daquele estímulo, tu só vai estar acumulando fadiga. E isso vai totalmente contrário, né, seja de performance ou seja de hipertrofia. Fora que também tá indo caminhando pra uma lesão mais rápido. Exatamente. Né? Também. Eu tô ligado. Também. E acho que uma outra coisa que também é comum a muitas pessoas, e essa é uma galera que nos assiste e a gente conversa muito com esse público, que é o cara que decide tirar, né, a bunda do sofá, começar uma atividade e ele inicia e ele para. Qual é o motivo, por que as pessoas param e quais são as estratégias que podem ser utilizadas para esse cara conseguir ter mais frequência, ter constância, consistência no processo, né? Aí a gente já entra, né, num fator de adesão. A gente tem que tentar fazer um protocolo, seja ele de treinamento, ou muitas vezes até em dieta, que a pessoa tenha adesão. Se você partir para um lado muito radical, é muito difícil daquela pessoa ela ter uma aderência, ela ter uma consistência a longo prazo daquele planejamento, né? Então é muito importante a gente conseguir fazer o planejamento com que a pessoa tenha uma adesão, porque é muito comum as pessoas entrarem na academia, ter aqueles treinos prontos, né, que já são para pessoas que já têm uma rotina de atividade um pouquinho há mais tempo e a pessoa fica muito dolorida. E ela acaba indo um dia e não indo nunca mais, né? Então, essa questão de individualizar todo o processo faz total diferença quando a gente fala tanto de adesão, né, ao planejamento, a pessoas que estão iniciando, quanto até mesmo na troca de treino do pessoal que já treina há 2, 3 meses, que está nessa iniciação também. Entendi. Doc, tu vê isso lá no consultório, tipo, o cara, homem te procurou, ou mulher, tu percebeu que tinha um desajuste hormonal, colocou em dia, esse cara se empolgou, teve o up que o hormônio traz pro cara e realmente traz, né? Do cara não também ter dificuldade de seguir a linha de treinamento? Na verdade, sim e não, tá? Eu vou te dizer por quê. Muitas vezes, quando a gente pega casos, como tu estás dizendo aí, de um paciente que ele tá com desajuste hormonal, né? Ele tá sintomático. Aquele cara, ele vai estar desmotivado para treinar, vai ter baixa energia. Treinar é um sacrifício, né? Quando tá com desequilíbrio hormonal. E claro que isso gera uma grande dificuldade. Quando a gente corrige isso, esse paciente ele tem um benefício tão grande que é muito difícil. Eu digo que quando a gente repõe o hormônio, essa reposição ela traz consigo uma rede de arrastão de coisa boa. Esse cara é um cara que vai ficar mais motivado, esse cara é um cara que vai ter mais bem-estar, vai estar mais disposto para treinar, ele vai responder melhor ao treino, ele recupera melhor no pós-treino, fica muito mais difícil dele desistir. Por isso que a resposta é sim ou não. Porque às vezes, claro, tem aquele paciente que ele já tem uma certa dificuldade, ele não gosta de treinar, né? Tu repõe, ele começa ali motivado e daqui a pouco o psicológico dele não tá legal e ele... Mas é um percentual muito pequeno. Quando tu ajusta o hormônio, dificilmente o cara larga. É muito difícil. É impressionante, assim, como muda dramaticamente. E não muda só para exercício, muda a qualidade de vida como um todo. Muda. Totalmente. Não tenho dúvida. Ô Farias, cara, qual é, na tua percepção, a diferença de um treino qualquer? Um treino, vou levantar e fazer um treino, e um treino para um treino inteligente e eficiente, assim. Qual é a principal diferença entre esses dois treinos? Aí a gente já tem que saber o que tu quer com aquele treinamento. Ele é um treinamento para performance, ele é um treinamento voltado à estética.
Porque o pessoal acha que treino na musculação é para qualquer coisa, né? Ah, eu vou treinar isso, ele vai me servir para tudo, mas na verdade não, né? Uma pessoa que ela treina para performance vai ser totalmente diferente de um atleta de fisiculturismo, por exemplo. Então, direcionar esses estímulos é fundamental ali para que tu consiga chegar no teu objetivo. Até mesmo para quem quer qualidade de vida, né? Ah, tu quer qualidade de vida, daí tu começa a fazer uma breve anamnese com a pessoa e tu começa a entender, como tu passa o teu dia a dia? É mais sentado, é mais em pé? Qual é o teu hobby? O meu hobby é jogar beach tênis. Beleza, então vamos começar a fazer um reforço pro ombro, vamos fortalecer a parte abdominal para que tu não tenha lesão, para que tu consiga performar melhor lá no teu hobby e automaticamente a pessoa começa a se motivar, começa a ver que ela está indo bem melhor, né, no hobby dela e começa já a querer seguir um objetivo de treinamento. Isso é uma colocação bem importante até de frisar, fazer um adendo que o Emerson falou do treino, que as pessoas têm essa ideia de que musculação é musculação, né? É tudo igual. Mas dentro da musculação existem várias estratégias de treino, né? Que vão ser direcionadas para o tipo de resultado que tu queres. Ou até mesmo, como tu disseste, para o objetivo de algum esporte, por exemplo. Né? Tu vai pegar um atleta de corrida, né? Tem treino específico de musculação para desenvolver o que ele precisa para correr. Né? E de acordo com o esporte também. As pessoas acham que musculação é lá e empurrar peso, né? Não é. Não, é bem engraçado até as pessoas que não têm um objetivo estético, como no teu caso, vou ir porque o médico mandou. Conforme você vai treinando, você vai, daqui a pouco, 2, 3 semanas, já diminui o percentual de gordura, já teve um desenvolvimento melhor, já começa, meu braço já tá começando. Vai botar a blusa lá, vai botar a calça, já vê que já tá um pouquinho soltinho e automaticamente tu começa a te motivar pelo processo durante ele, né? E não antes. A galera, muitas vezes, que não tem essa questão de uma visão estética, ela vai se motivar ao longo, ela não vai se motivar no começo. Eu quero ficar que nem o Vitor tá hoje, por exemplo. Não, ela vai começar muito por saúde, né? E depois, ao longo do processo, ela vai se motivando e aí sim ela vai ver o que ela realmente quer melhorar. Mas todo mundo que vai pro exercício, lá no fundinho, quer ficar bonito pelado, né? Quer ficar bonito pelado! O cara quer ficar bonito pelado! Claro que sim. Na verdade, isso é uma consequência natural do processo, né? Exatamente. No momento que tu começa a movimentar teu corpo, fazer exercício não físico... natural assim. Não, eu tô falando de quem treina, faz a alimentação correta, né? Dorme bem. Mas uma consequência natural vai ser qualidade física, estética. Ô Farias... É o cretino, cara. Iniciante. Nós vamos falar sobre isso para iniciante e para quem já tá carcando faz tempo, tá? No início, o que é mais importante? O cara se preocupar com carga ou com técnica? Eu, te conhecendo, já sei a resposta. Até eu já sei a resposta. Vamos lá, deixa ele falar. Vamos lá, vamos deixar ele desenvolver. Carga ou técnica? Qual a maneira mais segura de sair do zero e começar? Tá ligado? E aí eu vou trazer, antes da tua resposta, esses dias eu postei no meus stories lá que tava subindo, empurrando 400 quilos no leg press, tá ligado? Tá, beleza. Aí quando eu filmei e botei, não, é real. Aquela ali já era a quinta e última série, tava com progressão de carga desde os 320, acho, 300 ou 320 quilos, até chegar nos 400. Foi meia boca? Foi meia boca. Aí tá, eu vi que ele viu os stories, pode até dizer que não foi. Aí no outro dia, esse canalha me posta nos stories dele uma mina treinando com uma carga um pouco menor, mas ainda uma carga bem consistente, e aí ele escrevendo, não é sobre carga, é sobre amplitude de movimento, quero o joelho encostando na barriga quase. Eu falei, canalha! Ele sentiu que era uma indireta pra ele? Eu senti direto, era uma flechada no peito, de tiro de sniper. Fala um pouco sobre isso. Então vamos lá, tanto para iniciante, né, quanto para pessoa que treina mais tempo, é muito importante essa questão da amplitude de movimento,
Por quê? Não é o quanto tu dá de estímulo, né? Mas sim o quanto chega de estímulo naquela musculatura. E a gente só vai conseguir um estímulo bom, né? Tanto para hipertrofia quanto para o desenvolvimento da força, se tu conseguir atingir o máximo possível daquela musculatura. Por exemplo, no leg press, né? Se uma pessoa for lá e for tentar colocar um peso acima do que ela pode, ela vai começar a ter pode até conseguir fazer o movimento, mas vai ter compensações, né? Muitas vezes no joelho, no tornozelo, e a longo prazo provavelmente ela se lesione, né? Então é muito importante que antes de aumentar a carga, tu consiga ter uma boa amplitude, uma boa técnica, né? Para que depois, ao longo prazo, tu não tenha risco de nenhuma lesão. Tá, mas tu concorda que isso é discutível no meio do bodybuilding, por exemplo, né? Tu pega... A gente vai pegar o Siban treinando, claro que a gente vê que o treino do Siban ele é lindo, maravilhoso, é fluido, é um treino com máxima possível de movimento e tal, com menos carga, e ele é imenso. Agora, tu pega o Scarpelli treinando, que também, sabe, é muito mais, tipo, fazer puxada frontal, cara, carga absurda e se jogando lá atrás, deitando o corpo inteiro, mas puxando, zerando a máquina, entendeu? E continua sendo grande. Então, aí a gente já entra em outro assunto que são os recursos ergogênicos. Né? Daí não faz diferença se é pouca carga. Uma pessoa, obviamente, treinada há muito tempo, como o Scarpelli ou como o Siban, ele já tem uma consciência corporal, uma consciência de ativação muito grande. Né? Então, eles já conseguem treinar com muita carga ou pouca carga, mas ativar a musculatura muito bem, né? Porém, a recuperação deles é totalmente diferente de uma pessoa normal. Muitas vezes a gente vê atleta treinando pela manhã e pela tarde, né? Se uma pessoa normal, nós, meros terráqueos, tentar fazer, no outro dia a gente não levanta da cama devido à recuperação, né? Então, a principal diferença deles é porque eles têm uma recuperação muito mais rápido que uma pessoa normal. E tu, Doc, o que tu acha sobre isso? Sobre cargas excessivas? Cara, essa questão do... Ó, eu vou ajustar a pergunta pra ti, então. Tá, pois é. Pra tua área. Tem... esses dias teve um... Eu tô rindo por dentro aqui, um vai. influenciador tiktoker famoso aí, que sempre fala... como é que é? Menos... não sei o que, e mais ansiedade. Não sei, menos treino, mais bomba, mais ansiedade, não sei o que. E ele fala, cara, não importa se tu tá treinando pesado, certo, com maior amplitude de carga, se tu estiver tomando bomba, tu vai crescer, entendeu? O processo é esse. Cara, me fala sobre isso, porque às vezes a gente olha, e eu acho que é um dos pontos mais críticos, assim, é o cara que treina perfeitamente bem, e aí tu vai ver esses vídeos virais dos bodybuilders falando, cara, que é ver essa nova juventude aí fazendo todo o movimento certinho, tranca lá atrás, voz, né? Cara, vai puxar carga, entendeu? Vai meter carga nessa porra, vai fazer e tal. É por causa de hormônio, não é? Os dois vão ter o mesmo efeito? Assim, primeira coisa que acho que tem que ser colocada em pauta, tá? Que é o que gera muita viés nessas questões. Olha quem está sendo usado de exemplo, né? Quem são os exemplos? Scarpelli, Siban, enfim, tá? Por quê? Porque, além de tudo, tem genética envolvida, entendeu? Então, o cara pode treinar, puxar carga todo torto, de qualquer jeito, usando ergogênico, e o cara vira um monstro. Por quê? O cara tem estrutura genética para isso, ele responde muito bem. Claro que o ergogênico faz toda a diferença. Agora... cara, não é sobre carga, né? O Emerson falou sobre uma coisa que é muito mais importante, que é amplitude de movimento, né? Porque quanto mais amplitude, mais fibra muscular tu recruta, né? Quanto mais fibra recrutada, mais hipertrofia, né? Essa teoricamente seria a ideia fisiológica do negócio. Só que aí quando tu começa a botar fatores de confusão, viés aí nesse meio, tu bota um ergogênico, bota genética. Cara, o ergogênico, ele vai te favorecer a recuperação, hipertrofia, ele aumenta a síntese proteica muscular, então tu vai responder dramaticamente melhor ao estímulo que for feito, entendeu? Independente se for com carga, volume, e foi todo torto, não interessa. Ele vai responder melhor.
Então, tu já tem esse fator de confusão. Tem o fator de confusão genético. O cara vai com uma genética melhor, ele vai responder melhor. Bota genética e bota ergogênico, cara, é um estouro. Ah, mas aí tava fazendo todo torto. Mas, pô, o cara tem genética e coisa. Aí vai o Zé Leandro ali, tem uma genética vagabunda, né? Caralho. Fazendo uma TRTzinha básica, cara, se eu fizer tudo primeiro, eu tô com 50 anos, eu vou me estourar. Já começa por aí, tá? Entendeu? Porque, obviamente que também, né? Isso aumenta o risco de lesão, Claro. né? Tu fazer um movimento mal feito. Então, sinceramente, se for me perguntar assim, o que é melhor, cara, movimento, amplitude e caprichar no movimento, não adianta. E pegando um viés que o Doc falou ali também, outro fator que influencia muito é a genética, porque é muito comum a gente ver o pessoal que trabalha em obra, o pessoal não tem uma boa dieta, né? Um plano alimentar, digamos assim, não tem o estímulo para aquela musculatura e tu vai ver o braço do cara gigante, o ombro gigante, detalhe de cintura muito bom. E aí é o fator genético que tá falando mais alto, né? Então... Seco. Esse Seco, exatamente. comendo pedreiro, assim, fuerte, carbo lá nas alturas, sequinho, fino, trincado. Café da manhã, pão, ovo e um litrão de Mortadelão. Coca-Cola e uma mortadela. Isso aí. Mortadelão grosso, assim, uns cacetinhos. E aí estão nós mortais aqui, marmitinha, whey protein, Whey, isolado, mamãozinho não sei e do aveia que, pesada. creatina, tudo pesadinho, uns secos, uns gravetos. E aqui atrás, aqui os flancos. Ô, vida ingrata, né? Se a gente for ver, a base alimentar dos caras é basicamente gordura e carbo. Gordura né? de cabé. Eles não têm uma proteína, Gordura. algo que Não, nem eles batem a gente faz. 1.6, 2.2 Ah, gramas de 2.2, proteína. Hoje eu tô com 2.2 que eu quero estabilizar. Ô, Farias, quais são os mitos, cara, mais comuns que a gente escuta por aí no que diz respeito a treinamento feminino, tá ligado? E tem uma coisa que é muito engraçada também que eu queria aproveitar na mesma, que é mais ou menos nessa linha, se rola das minas te falar, eu não quero ficar grande. Pra cima. Essa é clássica, essa é clássica. Essa é clássica. Não essa quero é botar clássica. muito peso pra não muito bom. ficar... Mas eu não quero ficar grande pra cima, filha. Deixa eu te contar uma coisa. Vamos lá, esse é um mito muito bom, né? Que a galera, de modo geral, iniciante, acha que o cardio ele foi feito para emagrecer, né? E na verdade o cardio ele não tem a principal função do emagrecimento, né? Sim, a melhora da condição cardiovascular e cardíaca, né? Então, obviamente, a gente indica o cardio para a pessoa melhorar essas funções, mas o cardio em si ele não vai emagrecer. O que vai fazer uma pessoa emagrecer é o déficit calórico, ou seja, ela consumir menos calorias, né? E gastar mais. E uma O coisa... cara pode usar o cardio pra comer um pouco mais, né? Exatamente. Aumenta o nível de consumo de calorias. Exatamente. Essa é uma estratégia que pode ser feita ali. Vou aumentar o meu cardio porque vou querer comer um pouquinho mais. E não tá errado também, né? E essa questão das mulheres é muito engraçado, na verdade, mais o público iniciante que acha que não, eu quero treinar, mas eu não quero ficar tão grande, né? E a gente olha e pensa, não é bem assim, eu tô tentando ficar grande há anos e não é. Então... Isso que eu sou homem, que eu tenho uma genética mais favorável a crescer a musculatura superior. Então, isso é um mito, né? E a gente sempre fala, né? Que o que vai fazer ou tu emagrecer ou tu engordar é a questão do planejamento alimentar. Ou seja, eu quero criar massa muscular, eu quero um físico um pouquinho mais volumoso, então a gente vai analisar o caso, se for favorável, fazer logo um superávit calórico para aumentar a massa muscular, ok. Ou senão tu vai limpar o físico primeiro, né? Como foi feito contigo, para depois a gente subir ali o máximo possível de massa muscular com menos percentual de gordura possível. E do contrário, quando chega um Vitão pra ti assim, só que cabeludo, bonito, sabe? Bochechinha rosada e a mina diz pra ti, eu quero ficar imensa. Como é que funciona daí? Aí a gente sempre analisa a composição corporal, né? Então as pessoas acham que para crescer ela tem que comer mais, e muitas vezes não. Porque a gente tem que ter um físico favorável para que a gente consiga ganhar mais massa muscular. E dentro da composição corporal, a gente vai analisar principalmente o teu percentual de gordura, né? E a tua massa muscular. Se você tiver um percentual muito alto, né? E pode ter até uma boa massa muscular já, mas isso não vai ser favorável, né? Porque o ganho de massa muscular ele vem acompanhado com o ganho de gordura. Então,
é favorável, primeiramente, tu deixar num bom percentual de gordura, um pouquinho mais baixo, né? Para que você tenha depois um superávit calórico ali, um famoso booking, né? Sem tanto ganho de gordura, para que o físico ele fique mais estético. Entendi. Vamos falar um pouquinho de hormônio, hein? Okay. Deixa eu só complementar a estatística da vida real, desse negócio das mulheres. Realmente tu escuta bastante isso, mulher que não quer ficar grandes? Bastante. Isso não é mito, é quente mesmo. É verdade, ainda mais agora que tá uma tendência muito grande as mulheres quererem um físico mais slim, né? Ou seja, uma cintura bem mais fina, mas com um físico ainda um pouquinho mais definido, aparecendo musculatura, né? E elas acham... Que é meio complexo, né? Porque não é da natureza feminina ela tá bem slim, assim, né? A mulher tem a tendência a ter um pouco mais de tecido adiposo, né? E querendo ou não, as pessoas elas querem ficar com um físico mais slim, querem ficar um pouquinho mais magra, mas elas não querem deixar de comer, né? Muitas vezes, ou seja... Não querem seguir o planejamento alimentar ajustado para que ela consiga aquela condição física. E isso é algo que a gente acaba tendo que conversar muito para que a pessoa ela entenda que, beleza, tu quer chegar nessa condição física, tu vai ter que seguir isso. E muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo pelo meio social, né? Ou seja, chega lá na sua própria casa, muitas vezes o marido, o namorado, as pessoas não estão na mesma batida que você e acabam sexta-feira com a tua marmitinha, a pessoa pede uma pizza. Então, a pessoa ela tem que entender que o fator de treinamento, o fator alimentar, ela vai ter que ser ajustado, mas o fator social também ele vai ter que ser ajustado para que tu consiga chegar naquela condição física, né? Eu acho que esse é um embate bem frequente. Eu também tenho essa percepção em consultório. Todo mundo quer ganhar massa muscular e definição, né? Isso aí é clássico. Qual é o teu objetivo? Ganhar volume e definir. Ok. Só que as pessoas, muitas vezes, eu tenho percepção de que elas não têm ideia do esforço que é necessário para manter um percentual de gordura bem baixo, para ter uma definição, né? As abdicações que tem que fazer. Acho que é só assim, eu quero um remédio milagroso, uma estratégia de treino fantástica, mas não quero fazer nada. Nada que precisa ser feito. Dieta, não, mas eu não vou deixar de tomar minha cervejinha toda sexta-feira. Eu não vou deixar de comer minha sobremesa todo dia. Como assim? Ou tu quer ou tu não quer, né? É até engraçado quando a gente vê as pessoas vendo, principalmente fisiculturistas ou até pessoas não fisiculturistas, mas levam uma rotina de atleta e usam ergogênico e as pessoas falam, não, porque tomando bomba é fácil. Bomba é fácil, essa é clássica, né? As pessoas elas não têm a disciplina de fazer uma dieta, principalmente fazer cardio, porque eu falo pra mim, cardio é totalmente entediante, né? Tu subir na esteira, tu subir numa bike e ficar ali 30, 40, 50 minutos, digamos assim. Mas a pessoa, ela tem a disciplina, né? E aí tu tem que conversar contigo mesmo para ver o quanto realmente tu quer aquilo, né? O quanto de fome tu tem para chegar no teu objetivo. Sem dúvida. Cara, já é um pouco complexo falar de hormônio, de anabolizante com a galera do sexo masculino, tá ligado? Mas quando envolve mulheres, eu acho que o assunto fica até um pouco mais sério e complexo, porque é muito os colaterais que geram são muito aparentes já no primeiro momento já para as mulheres, e os colaterais que podem vir, eu tô dizendo de uso da academia, né? E os colaterais que também vêm na parte do corpo mesmo e tal, podem prejudicar inclusive gravidez, entre outras coisas, e prejudicar elas de verdade. Tu tem mais de 200 pessoas, minas na tua base. É óbvio que esse assunto surge, é óbvio que dentro dos sonhos e ideais de corpo que elas têm, em algum momento vai se passar por um recurso ergogênico, elas vão procurar. Como é que tu lida com isso? Como é que tu indica ou tu... Cara, como é que funciona a parte hormonal no quesito mulheres? Então, o problema no quesito de hormônios para as mulheres é que a maioria dos hormônios eles são androgênicos, ou seja, eles têm uma tendência de virilização muito grande, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E a parte de indicação a gente sempre indica a um médico, né? Como o Doc aqui. E aí a gente vai controlando por exame, conversando com o médico para ver o que é mais favorável, né?
Tu é a favor? Em que momento? Para quem e quando? Né? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Se a pessoa ela busca um físico só estético, ela não busca um físico competitivo para competir, eu acredito que tu pode fazer só com treinamento e dieta e tempo. Né? O problema da humanidade hoje é querer tudo para ontem. Né? Então, a galera que só busca um físico de verão ali, um corpo de verão, acredito que ela consegue chegar só com treinamento e dieta. Mas se a pessoa lá, vou competir, aí não tem como. Aí a gente tem que ajustar bem todos os fatores para que quando tu vá usar os recursos ergogênicos, que tu não tenha muita virilização ou quase nenhuma, né? Hormônios para mulher, Doc. A mesma pergunta que para quem, por quê, qual o objetivo? Ah, jogo aberto. Não, jogo eu aberto... sou a Renata, tô treinando, tô cagando pra tudo, eu quero ficar gigante, Doc. Assim, sinceramente, tá? Primeiro, uma coisa que tem que ser ponderada, tá? Não existe recurso ergogênico sem colateral. Tá? Para ninguém. Bom. Tá? E claro que o colateral ele vai ser dose dependente, né? E claro que o tipo de fármaco usado. Na mulher isso é muito mais delicado, né? Como o Emerson falou, por quê? O próprio nome já diz, esteroides anabólicos, que é o lado bom, androgênicos, que é o lado virilizante, né? O lado androgênico para o homem não impacta tanto, mas para a mulher isso pode ser dramático. E tem mulheres que têm mais sensibilidade androgênica que outras, que virilizam com doses pequenas e muito rapidamente. Então isso é um desafio muito grande e é um risco muito grande. E, claro, estou falando apenas da parte que seria estética de virilização, né, do colateral. Mas tem outros colaterais envolvidos também do ponto de vista de saúde. Então nunca vai ser de graça. Por isso que a pergunta é, tá, mas por quê? Pra quê? Precisa? Tá disposto a trocar saúde por estética? Exatamente, né? Isso tudo vai ter um preço. Até que ponto? Obviamente, né? Que tem pessoas que estão convencidas que querem usar, querem ter um resultado, enfim, né? Mas isso tem que ser muito debatido sempre, né? Ninguém vai pegar pela mão e dizer, não, vem cá, toma um hormôniozinho, né? Que vai ficar legal. Não, não é isso. As pessoas, hoje em dia, buscam muito isso, mas também buscam isso muito desinformadas, né? Muitas vezes elas acham que... Porque a gente vê também muita apologia hoje em dia também, né? E a gente tem que ser responsável com isso. Principalmente quem trabalha, né, nessa área tem que ser muito responsável e tem que jogar na cara. Isso aqui tem um preço a ser pago, tá? Até mesmo a gente vê aí atletas de alta performance, cara, isso tudo tem um preço de saúde. Isso não é de graça. Não é pegar, usar uma... usa lá que não dá nada, né? Pode não dar nada. Eu sempre digo, martelo a mesma coisa. É mesmo dizer, meu avô fumou até os 100 anos e não morreu de câncer de pulmão. Cara, mas a gente sabe que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão, então eu não posso negligenciar isso. Usar ergogênicos aumenta o risco cardiovascular, aumenta outras coisas, porque para fins estéticos não é fisiológico. Não é uma reposição. E essa outra questão também que é muito importante. Você não pode colocar o uso terapêutico hormonal com o uso recreativo no mesmo saco, que é o que a gente vê hoje em dia. Isso é bizarro. São coisas completamente distintas, tá? O hormônio para uso terapêutico eu defendo vorazmente para quem precisa. Agora, fins estéticos, eu acho que tem que ter muito bom senso, muito critério e outra coisa muito importante, contexto. Porque a gente vê, o Emerson falou, o pessoal quer tudo para ontem. Tô treinando há 2 meses, quero dar um up pro verão, quero usar, uma mulher quer usar uma oxandrolona que a minha amiga usou e ficou enorme. Gente, 2 meses de treino, não tem maturidade muscular nenhuma, né? Muitas vezes não tem uma composição genética. Não tem composição para isso, não tem genética para isso, vai ter um resultado horroroso cheio de colateral. E aí explica para essa pessoa, né? Só vai ficar com colateral. Então, cara, isso aí é bem controverso, assim. Eu acho que não jamais se eu critico quem quer usar, né? É livre-arbítrio, né? Cada um faz as suas escolhas, mas eu, como médico, eu tenho que conscientizar aquela pessoa de que não é de graça. Daí é chato. Tem um preço. Claro, eu sou o chato da história, óbvio, né? E é chato. Mas então, né? Mas... O cara tem que ficar trabalhando aquela mente, entendeu? E tem outras questões também éticas envolvidas nisso, claro. Porque, né, a prescrição de hormônios para fins estéticos, ela é proibida, né? Então, nenhum médico vai prescrever, e até porque a maioria dos hormônios usados para esse fim, eles não são hormônios disponíveis na farmácia, né? O pessoal usa muita coisa do mercado paralelo, né? Medicamentos que não tem nem licença da Anvisa.
às vezes alguns até veterinários. Né? E, cara, nenhum médico vai canetear um negócio desse. Né? Claro. E Isso pegando também um viés que ele falou do uso recreativo, por exemplo, da oxandrolona. Hoje em dia, se tu abrir um TikTok da vida, todo mundo fala muito dos benefícios que vai ter ali, só que as pessoas não falam sobre, minha amiga usou ali e ficou ok, só que a sensibilidade dela é diferente da sua. Ela usou uma quantidade ali que para ela funcionou, mas se tu usar, por exemplo, ou pode dar muito colateral ou pode não dar nenhum. Então, essa questão da sensibilidade ao hormônio, a cada pessoa, ela conta muito também, e as pessoas também não têm algo voltado para isso, né? É muita desinformação das pessoas nas redes sociais hoje em dia. E as pessoas tendem a não falar os seus colaterais reais. Via de regra, não. Ninguém conta o que tá escondido lá atrás. Ai, eu tive um aumento cardíaco. Ninguém fala isso, tá ligado? Claro que Todo mundo fica frio, mas tá lá, shapeado, bem, sem cabeça, pelado. Mas ninguém fala essa parte, né? E aí, a sensibilidade ao esteroide, ela é a sensibilidade para o resultado anabólico e androgênico, né? Exatamente. Ou seja, tu pode ter uma sensibilidade ruim para as duas coisas, ou ter uma sensibilidade ruim para o anabólico e uma sensibilidade péssima para colateral. Aí tu tem um efeito ruim e um monte de colateral. Eu acho que o preço mais caro hoje é o que tu paga, né, depois, ou seja, a lesão cardíaca. Se tu tiver uma lesão cardíaca, para reverter esse processo é muito complicado, né? E como tu fala, as pessoas não falam sobre isso. E acredito que antes de falar sobre o uso de hormônio, tem que falar sobre tudo que ele pode trazer, né, de ruim, e se tu tá disposto realmente a lidar caso não haja como tu esperava, né? Sim. A gente não pode ser hipócrita em dizer que não é bom, né? Exatamente. Que não dá resultado. Sim, com certeza. Né? Que dá resultado, dá, e a gente também tem que falar sobre isso. Agora, não pode simplesmente omitir os riscos. E principalmente a positividade que dá no ego, né? De você chegar em qualquer lugar e ser notado. Tanto para homem quanto para mulher, isso é muito complicado, né? De tu entender que tu vai parar com aquilo e, obviamente, os teus ganhos ele vai diminuir. Sem né? dúvida. Então, não passa só por questão física, questão hormonal, fisiológica, mas também a questão psicológica, né? Mas aqui, pros shapeados da sala, que são vocês dois. Se vocês dois eram, vocês mantêm esse shape aí. Cara, assim, ó. A verdade sobre o hormônio, tá? Opa, que corte. Verdade sobre... A verdade sobre o hormônio. Vai, só segue agora. A verdade sobre o hormônio, tá? O hormônio suprafisiológico, ele vai te trazer resultados além do esperado, né? Só que muitas vezes esses ganhos eles não são sustentáveis. Entra de novo variável genética, entra também uma variável que aí vem a questão do contexto de quando usar hormônio, de maturidade muscular. Se tu usa o hormônio precocemente com pouco tempo de treinamento, 90% daquele ganho ele vai ser temporário. Quando tu introduz um hormônio, tá? Isso eu tô falando mais do lado do atleta, tá? Mas isso serve para qualquer ser humano. Quando tu introduz o hormônio num contexto adequado, onde o cara atingiu um platô, tá no seu limite fisiológico, maturidade muscular, tempo de treinamento, aquela resposta que ele vai ter, ela é muito mais consistente, né? Mas, tipo assim, como o cara vai saber se não teria chego naquilo natural, tipo... Hoje, em dia, a gente tem, quando a gente estuda ali o desenvolvimento das pessoas, a gente tem uma idade específica, né, que tu vai ter o desenvolvimento muscular por questão da vida mesmo, né? Então, o ideal é que tu não faça o uso antes de tu desenvolver, antes dos 24, 25 anos ali, porque tu tá desenvolvendo ainda toda a questão de maturação, né? Física. E tu usar antes disso atrapalha não só o teu físico estético, mas a questão da vida depois ali, né? Tem a questão mental, parece que o cérebro não se desenvolveu 100% ainda antes dos 24. E a questão, sabe o que mais me preocupa no uso precoce do hormônio? É justamente a questão psicológica, né? Até porque, isso querendo ou não que o hormônio cause uma dependência, não é uma droga viciante, mas
o que o hormônio proporciona é viciante, né? Tu começa a ter ganho de força, volume, te dá mais energia, disposição, vitalidade. E tem uma questão que quando tu tenta suspender o hormônio, às vezes eu pego no consultório jovens ali usando por conta própria 2, 3, 4, 5 anos, 20 e poucos anos de idade. E aí o maior desafio é tu tirar o hormônio desse paciente. Por quê? Primeiro, quando a gente vai retirar, e claro, a gente tem toda uma estratégia para isso, né? Não é simplesmente. Tem um troço que me deixa louco quando, às vezes, alguns médicos dizem: para com isso, vai morrer. Tá, mas não é parar. O cara que está usando hormônio há 2, 3 anos, mais um ano, digamos assim, quando ele parar, ele está com o eixo hormonal dele bloqueado. Né? E ele vai ter um valo de testosterona que ele estava lá com 2, 3 mil, sei lá, dependendo da dose que ele está usando, a testosterona dele vai cair para 100, 50, e isso vai permanecer ali por um bom período até o testículo retomar a função natural. Só tem o cabo do machado. Né? Cara, é o famoso jogar sinuca com corda, né? Aí vai ter disfunção sexual, vai perder performance em treino, vai ter sintomas depressivos, né? Porque a testosterona mexe com o sistema nervoso central também, desequilibra neurotransmissores. E, cara, é assim, ó, é a treva. E o que esse cara vai fazer se ele não tiver um acompanhamento adequado e não tiver preparado para isso? Ele vai retomar o uso. E aí, esse paciente, muitas vezes, se tu não tiver uma empatia, tu não tiver uma proximidade, ele vai sumir do consultório e vai voltar a usar hormônio. Né? E é aí que mora o problema. Né? Porque ele vai buscar aquele resultado que ele tinha antes de novo. Né? E, invariavelmente... E então, saber acolher, saber conversar, saber trazer esse paciente para o teu lado e fazer com que ele entenda a necessidade e também, tecnicamente, saber conduzir, que muita gente não sabe conduzir uma restauração de eixo hormonal, por incrível que pareça, né? Só sabe mandar parar. Não, para, isso aí vai morrer. Cara, conduz. Né? Esse é um dos maiores desafios que eu tenho de consultório e, graças a Deus, eu tenho muitos sucessos em muitos casos, né? Não só por saber conduzir, mas por também saber entender, saber conversar com o paciente, né? Tu entender e saber que o desafio é muito maior do que simplesmente suspender um hormônio. Não é como tu parar, sei lá, usar uma canetinha de emagrecimento, sei lá, enfim. E isso é muito complicado, né? Os fatores psicológicos, né? Porque, por exemplo, que nem o Doc falou, um homem que ele usa muito tempo, né? E ele para de soco, ele vai ter essa questão de libido praticamente zerada, né? A questão de disfunção erétil ele vai ter. Então, ele entender, né, que isso faz parte do processo é muito complicado, né? E pessoas que já têm um relacionamento, explicar, né, para outra pessoa também é bem complicado. Essa questão de que foi um processo conduzido de forma errada, né, e que agora ele vai passar 3, 4, 6 meses dentro dessa condição até recuperar o eixo fisiológico dele. Disclaimer, nada aqui serve de recomendação de uso, dica, tipo, dose, tipo de hormônio, nem nada. Isso aqui é só a nossa opinião pessoal, profissional e uma roda de discussões. Dito isso, eu pergunto, é possível eu tomar uma Durateston eu fiquei pensando, por que ele tá falando isso? A gente não tá falando em dose de nada aqui. Agora eu entendi. Inteira. Suprafisiológico leve, ou seja, suprafisiológico acima de 890, né? De acordo com a legislação brasileira. E isso não me acarretar grandes problemas e, pelo contrário, só me fazer bem? Vida toda. Tipo, dos 40 pra cima. Primeiro, já vamos tocar na primeira coisa, só para te explicar, tá? Como tu é a primeira vez aqui, eu vou te explicar que o Vitor ele tem uma característica que normalmente em todo episódio ele faz uma consultoria. Tá. Mas enfim, tá? Mas voltando ao assunto. Primeira questão que é a palavra-chave do negócio, suprafisiológico. No momento em que tu deixa de ser fisiológico, deixa de ser natural. Estou falando em níveis hormonais. Então, no momento em que tu sai do fisiológico, tu está extrapolando o que seria porque o teu corpo está preparado, falando de uma forma bem simplista. Tá. No momento em que tu atravessa a barreira do fisiológico, tu começas a incorrer em riscos. Aí esse risco vai ser diretamente ligado à dose. Tá? É que nem aquela história, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Tá? Mas o que a gente tem hoje na ciência, tá, que corrobora o uso de testosterona
né? É para terapia de reposição fisiológica. Manter a tua testosterona entre 600 e 800, tá? O que ultrapassa isso não é mais fisiológico e não te dá garantia de nada, porque nós não temos uma sustentação de embasamento científico para te dar... Tem estudos com uso suprafisiológico? Tem, né? Mas são estudos que não são a longo prazo, né? Então, eu não posso te dar uma garantia de que não vai ter problema nenhum. A resposta não existe. Agora, dentro do mesmo fisiológico, tu não tem uma garantia completa, né? Os estudos mostram-se muito favoráveis em termos de segurança, mas não existe nenhum tratamento de saúde 100% seguro de medicamento nenhum. Vou te dizer que essa tua resposta me serve, tia. Mas outra coisa também tá ligada ao estilo de vida que tu leva, né? Ah, Por sem exemplo, dúvida, tu sem tá dúvida. num estilo de vida, fazendo dieta, fazendo treino, cardio e Comendo limpo. tendo uma dose suprafisiológica sem colateral, ok. Mas no momento que tu mudar o teu estilo de vida, se tu aumentar muito o teu percentual de gordura, tu vai ter mais tendência a ter colateral. Até no fisiológico. Exatamente. Até no fisiológico. Entendi. Tu não vai responder tão bem assim quanto tu respondia anteriormente, muito pelo estilo de vida e principalmente pela a tendência que tem fisiológica, né? Sargento, tu acha que as redes sociais elas estão sendo parceiras positivas nesse momento do que a gente encontra no mundo fitness, ou elas em algum momento podem se tornar um problema e acabam deturpando um pouco a percepção da realidade das pessoas? Eu acredito que hoje as redes sociais elas são mal usadas, na verdade. Ela é uma ferramenta muito boa, porém ela, que a gente diz sempre, é uma terra sem lei, né? Então as pessoas acham que a verdade que elas trazem é a verdade única e acabam não vendo ali o que o outro pode trazer também. E é algo que a gente estava falando agora, de contexto. Muita coisa que a pessoa traz, ela serve para um contexto específico. E hoje as pessoas globalizam muito tudo, né? Ou seja, o cara falou que a elevação pélvica ela é ruim. Tá, é ruim para quem? Né? É ruim para a pessoa que tá querendo ganho de força? Não, ela não é. Ela pode ser não tão favorável, né? Para uma pessoa que ela já tem a musculatura um pouquinho mais encurtada. Aí sim a gente daqui a pouco tem exercícios melhores, mas ela tem um contexto específico, né? E hoje em dia o que as pessoas fazem muito, que é algo que eu sou totalmente contra, é os cortes em cima de alguns vídeos para basicamente falar mal, né, do que a outra pessoa fala e tira totalmente do contexto, né? Ou seja, tu tem que entender o contexto que aquela pessoa trouxe para tu dar uma opinião ali. Então, ela pode ser muito favorável, a gente tem muitos criadores de conteúdo que trazem conteúdos de qualidade, mas também tem muitas pessoas que trazem desinformação, né? Eu acho que isso é muito também naquele ímpeto de querer viralizar, né? Porque tudo que é Exatamente. polêmico, tudo que gera conflito, viraliza, né? E aí, cara, tu vê nitidamente que tem pessoas que falam besteira de propósito pra viralizar. É impressionante, cara. Exatamente. O cara fala um troço bizarro pra aquele negócio ficar Trazendo viral. desinformação, o canal. Cara, isso aí é totalmente absurdo, né? Eu acho uma desinformação total, mas infelizmente a rede social tá virando isso, né? Mas é que As pessoas buscando ego, buscando sucesso, buscando seguidores, viralizar e começam a descambar para esse lado. Mas vocês sabem que, trazendo uma questão aí pessoal, a maioria dos erros que eu cometi nesse processo da transformação de 1 ano e meio, eu cometi vários, muitos deles, e a maioria deles eu fui informado que ia dar ruim, né? Mas os guris são teimosos. Vem muito do processo de comparação nas redes sociais, do tipo, cara, esse é o shape,
né? Esse é o formato, esse é o shape, precisa chegar ali. E aí tu começa a desconsiderar vários fatores que é do tipo, qual é a vida que aquele cara leva, qual é o grau de importância, muitas vezes isso é o ganha-pão do cara, então a dedicação do cara vai ser 100% naquilo ali, e ele não tem filho, e ele não tem uma empresa para tocar, e são contextos de vida completamente diferentes, né? Tempo também de exposição àquele formato de vida e tudo mais. E isso eu acho que foi um fator de comparação que comecei a dizer, né? Calma, se debreia. Só que eu só fui ver isso depois de me quebrar algumas vezes. E aí eu quero trazer a pergunta para ti, Farias, porque quando eu te falei também sobre a questão da responsabilidade das redes sociais influenciar, eu acho que isso deve ser muito mais forte ainda para as mulheres, porque elas visualizam, vislumbram e desejam aquele corpo e tem aquele corpo como sendo referência. E a gente vai olhar os corpos que estão sendo usados, né, como referência, são dessas influenciadoras fitness acavaladas de hormônio, sabe? Que aquilo é o ganha-pão, então é como se estivesse se dedicando todos os dias no teu trabalho, te dando o melhor para poder crescer e continuar, né, crescendo na tua profissão. É a mesma situação naquela mina, e em paralelo ela não tá fazendo outra coisa. Em paralelo ela não tá, né, batendo relatório e não tá, é isso, é 100% isso. E tu não, tu tá fazendo, treinando e ainda tá batendo relatório. Talvez seja mais foda do que aquela influenciadora. Como é que tu lida a mentalidade das gurias? Aí é muito do dia a dia, tu tentar explicar para a pessoa, né, que por mais que ela tenha aquele desejo, que gostaria de ficar com aquele físico, ela não tem aquele mesmo contexto, porque hoje o que a gente vê muito, influencer fitness, que posta ali o treino, posta a questão da alimentação ali, porém ela não posta que basicamente ela tem tudo pronto para ela, né? Ou seja, ela acorda, ela já tem o café da manhã dela, ela vai treinar, ela tem um professor, ela tem um nutricionista, ela tem um médico, e ela vive para isso, né? Enquanto, como tu falou, a outra pessoa, ela já tem 1 milhão de coisas para fazer. Daqui a pouco ela tem filho, ela tem trabalho, ela tem que entregar 1001 relatório, daqui a pouco ela tem a vida acadêmica também, e ela vai tentar conciliar tudo isso. Então, tu tá desfavorável para chegar naquela condição genética. Então, um conselho que eu dou, tanto para as mulheres quanto para os homens, o teu parâmetro, né, de comparação ele deve ser você mesmo. Ou seja, se eu tô melhor que eu tava 2, 3 semanas atrás, eu tô bem, porque eu tô evoluindo, né? E o maior erro, hoje em dia, é as pessoas querer ver a sua comparação medindo com a régua dos outros. Então, a gente nunca vai conseguir alcançar o desejável, o satisfatório, né, se a gente continuar seguindo muito nessa linha. Cara, eu acho que é uma baita resposta a que tu deu. Mas mesmo assim, eu fico pensando que isso sempre vai pesar. Porque a mulher ela tem esse papel comparativo muito forte. E eu acredito que deva ser até um fator motivante para não seguir. Desmotivante. Para talvez não seguir. Eu nunca vou chegar lá. Eu não tenho. Porque às vezes são comparações desleais, né? Desleal. Porque a rede social ela mostra só o lado bonito da coisa, né? Ela mostra só aquele resultado que muitas vezes nem é real, né? Porque hoje em dia a gente vê direto e tem muita ferramenta para distorcer, né, imagem, vídeo, enfim, para tornar aquele físico um ângulo diferente, né? A pessoa é profissional, né? Muitas vezes, às vezes, e eu já tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, de ver influencer de fitness ao vivo e tu olhar assim, caramba, é isso aí mesmo, entendeu? Cara, é bizarro. Então, na verdade, além das pessoas estarem se comparando com uma régua dos outros, elas estão se comparando com uma régua de mentira, né? Uma régua ilusória. E outras não estão vendo os bastidores, como o Emerson falou, que tá tudo de mãozinha beijada, tudo preparadinho, né? Investimento, medicação de top de linha, tudo top de linha. É ilusório. É assim. Claro, quem tá me vendo agora aí pode até não chamar. Pega aí 2 meses atrás, antes da principal lesão. Aquilo que eu atingi em 1 ano e 2 e 3 meses, cara. Meu foco foi absolutamente total nisso, investimento financeiro absurdo para chegar lá, uma equipe de profissionais envolvidos do mais alto escalão, sabe? Tudo que tinha de mais top para conseguir fazer aquela parada e assim,
com dedicação também envolvida ao extremo, movimentação em casa, tudo mudou para que aquilo acontecesse. Cara, é praticamente insustentável. É praticamente um modo de vida insustentável se tu quiser fazer outras coisas, entendeu? A não ser que tu queira só isso mesmo, aí, bom, beleza, vai viver disso, tá ligado? E é muito também de tu estar com uma fome de chegar naquilo. Porque, por exemplo, vamos pegar você. Acordava 4 horas da manhã para conseguir fazer o treino, para conseguir fazer o cardio e depois ainda trabalhar o dia todo, né? Então, quantas pessoas realmente vão conseguir fazer isso para chegar um ano ali no físico que tu chegou, né? E outra questão de comparação, né, nas redes sociais é que a pessoa vai mostrar o melhor ângulo, né? Às vezes as mulheres elas chegam falando, eu quero uma linha de cintura muito boa, né? Que nem a X influencer. E é muito fácil de tu ver, né? Se tu pega uma foto e depois pega o vídeo que a pessoa postou, a linha de cintura já é totalmente diferente. Porque durante a foto, ela fez uma pose que favoreceu uma linha de cintura mais fina e... Depois deu uma ajustadinha no aplicativo. Exato. E isso também é... Mudou o contraste. Cara, a gente precisa encaminhar aqui pro final. Uma pena, baita papo. Mas eu queria que tu deixasse... A gente sempre, né, pede pro cara deixar uma mensagem, principalmente para quem a gente entende que é o nosso público, que é o cara que tá querendo sair da zona de conforto, sabe? Levantar do sofá, botar o tênis, fazer alguma coisa, começar um processo de mudança, transformação, melhoria, sabe? Trabalhar na longevidade. E também para aquela galera que faz, não consegue e tal. Queria que tu deixasse uma mensagem para essas mulheres. Agora nós vamos falando com mulher aqui. Com a mulher que acha que não tem genética, que não vai conseguir, acha que o treinamento não é para ela, começa e para, se sente gordinha e tem vergonha de chegar na academia, sabe? Saltando uma coisinha aqui a mais ali e tal. Porque a academia, ela expõe, né? As roupas femininas, elas também expõem. Então, assim, qual a tua mensagem para essa pessoa? A mensagem já vai de encontro com ao último assunto que a gente estava falando, né? É se comparar com você mesmo, né? Seja por composição corporal, seja por fotos, principalmente o que eu indico, né? Por roupas no dia a dia, mas sempre se comparar com você mesmo. Porque se você está evoluindo, se você está se sentindo principalmente melhor, porque muitas vezes as pessoas não veem resultados estéticos, mas tu não percebe que se tu for pegar as últimas 4 semanas, tu foi todos os dias fazer uma atividade física, coisa que tu não fazia antes. Então, é uma evolução, não só estética, mas de mudança de vida, né? Então, eu acredito que a mudança de vida para longevidade, para estética, para performance, ela vem comparada com você mesmo. O que você fazia anteriormente que hoje está melhor, né? Então, eu acredito que é sempre se comparar com você mesmo e tentar ser 1% melhor todos os dias. Essa daí é a... Fase clássica que eu falo sempre. Essa daí é a base conceitual da EF-Team. E, irmão, como é que te acha, te encontra? Como é que pega a motivação pro dia a dia? Passa aí tuas redes pra nós. @personal98faria, só ir lá, clicar no link da bio, que vai conversar direto comigo, né? E a gente sempre ajusta um planejamento ideal para cada pessoa. Como é que te acha, Doc? Rede social, @Clínica Sobreiro. @Clínica Sobreiro, é isso aí. Meu irmão, muito obrigado pela presença aí hoje. A gente sempre grava, ou 99,9% das vezes a gente grava nosso episódio num sábado. O Doc vem de Santa Cruz do Sul, dirigindo até Porto Alegre, de alma, né? Pronto ali, feliz para poder trocar uma ideia, de compartilhar conhecimento, para a gente entregar uma mensagem positiva para as pessoas, uma mensagem de transformação, uma mensagem de que é possível. O irmão aí estava treinando de manhã, estava trabalhando ontem até tarde, tem mais 200 pessoas aí para olhar a planilha e tudo mais, veio até aqui, então muito obrigado mesmo, é muito importante para nós. Eu que agradeço o convite, a troca de conhecimento e receber o conhecimento também, né, de vocês dois. Tanto eu sou perguntador. Aqui no podcast, quanto antes, né? E agora depois também. A gente sempre acaba trocando uma informação que é importante. Coisa boa. Doc? Então, esse espaço é um espaço que toda vez que o Vitor me fala assim, ele vem de Santa Cruz para gravar, eu sempre venho com um sorriso no rosto, porque esse é um espaço que, desde que eu fui convidado para estar aqui, é um espaço que foi criado, que eu digo, para a gente abrir as portas do consultório para
para o mundo, que é um dos maiores propósitos do meu trabalho e justamente estimular a mudança de estilo de vida, estimular que as pessoas cada vez mais procurem saúde, procurem se movimentar. Quem começa um exercício físico nunca está perdendo tempo, né? Está sempre fazendo um investimento, pessoal, né? E eu sou uma prova viva disso. Eu sou um cara que já fui também meio gordinho, meio sedentário. Comecei a treinar depois de velho, me namorei por isso, e a minha mudança de carreira para essa área foi justamente motivada pelas mudanças que o exercício me trouxe. Então eu sou muito grato a isso e sou muito grato de estar aqui levando informação e trocando essa ideia e levando isso adiante. Legal, Doc. Obrigado. Significa que não é só sobre dinheiro, né? Não, até porque a gente não ganha nada para estar aqui. Por enquanto. Inclusive, é o seguinte, saibam vocês que se quiserem deixar uns pila, um pix pros guri, continuar o projeto, marcas são bem-vindas aqui no nosso projeto. Inclusive, agradecer aos nossos parceiros, a ProHub, que faz isso aqui tudo acontecer, essa gurizada que também vem sábado de manhã aqui. Ali é metida bodybuilder, ó. Ovo, arroz, ó. Tá, diz ele que não tá conseguindo treinar tão bem e tal, e tá dizendo que é por causa do trabalho. Acho que é besteira. Isso aí. Tem que falar com o chefe dele pra ver o que tá acontecendo. Aí, a clínica do Renan, né? Renan Almeida aí, Nutri, a clínica Sobreiro do Doc, para falar sobre reposição hormonal, entre outras coisas que envolvem essa saúde. E a galera da clínica Fortes aí, que... Timer de 5 minutos, eu não liguei timer aqui, quer me incomodar aqui? Só um pouquinho, que eu tô brigando com o meu relógio. E a todos os outros parceiros e a galera que nos assiste, nos acompanhou até aqui. E se tu ficou até esse horário do programa, é porque tu gostou e fez sentido pra ti. Com certeza fará sentido para outras pessoas também. Pega no link ali, compartilhar, manda pro teu amigo, manda naquele grupo aquela mensagem, ó, isso aqui tu tem que ver. Ó, amiga, isso daqui, ó, é pra ti, levanta o bumbum e vai treinar, pô, para de frescura. Bota essa leg, sorriso no rosto e vai lá puxar ferro que tu não vai crescer pra cima não, que disseram lá que isso daí é só meter um cardio que tá tudo certo. Então assim, ó, pega, curte, compartilha, nos ajuda a seguir com esse conteúdo que ele é feito com todo carinho de coração pra vocês aqui. Fica um beijo, até a próxima.